havia uma liderança chamada Cornélio de Saavedra, e o Saavedra era um sujeito mais conservador em termos de reafirmar a lealdade a Fernando VII, em termos de defender também os interesses das províncias em relação a Buenos Aires, um sujeito que não abraça o projeto da República, que tem uma posição mais hesitante em relação a esse projeto russoniano, republicano, e que vai disputar espaço com o Mariano Moreno. O desfecho dessa história é a prevalência de Saavedra sobre Mariano Moreno. Mariano Moreno, então, sai da Argentina, embarca rumo à Europa, onde ele deveria assumir um cargo político ligado ao governo de Buenos Aires, mas, enfim, no exílio, e durante a travessia ele morre. Então, Saavedra ganha a disputa e as coisas na Argentina deixam de assumir essa verve radical, que era a verve do Mariano Moreno. Ele tem essa importância, embora a participação dele tenha sido, do ponto de vista temporal, restrita, porque ele sempre foi, a partir daí, uma matriz de um certo projeto de independência que continuou em cena a despeito do desaparecimento de Mariano Moreno. Um fator marca e ajuda a inflexionar o curso desse movimento na Argentina, que é um movimento de, enfim, organização de uma junta de governo local, de uma junta patriótica, mas que não tem ainda uma marca definida de um movimento independentista. E esse acontecimento é a chegada à Argentina de San Martín, do general San Martín. General San Martín, que tem uma história interessante, porque ele nasce na Argentina, ele nasce na província de Corrientes, mas ele era filho de espanhóis e criança ainda é levado de volta para a Espanha. Na Espanha, ele ingressa na carreira militar. E uma vez na carreira militar, participa de lutas contra os mouros. Então, essa Espanha que luta na África, que luta contra os mouros, e participa também da resistência contra os franceses no início do século XIX. E o San Martín era alguém ligado às lojas secretas, às lojas maçônicas. A maçonaria presente nesse ambiente e alguém que acompanhava com muito interesse o curso dos acontecimentos em Buenos Aires, portanto, a formação dessa junta patriótica e a questão do Mariano Moreno, do projeto político que ganharia corpo ou não na Argentina, conforme o desenrolar das coisas. E San Martín resolve voltar para Buenos Aires, chega a Buenos Aires no ano de 1812 e cria em Buenos Aires uma loja maçônica chamada Lautaro. Alguém associa o nome Lautaro com alguma coisa? Já ouviram falar do Lautaro? Já ouviram falar da Araucania e do poema La Araucana, do Alonso de Ercilha? Já ouviram falar desse poema La Araucana? Que o Alonso de Ercilha, um soldado espanhol no século XVI, que integra uma expedição espanhola à Araucania, no Chile, e que ajuda a Espanha a dominar os índios araucanos do Chile, se impressiona com a presença de um índio araucano chamado Lautaro, que é capturado pelos espanhóis e que depois consegue fugir e que lidera os araucanos na luta contra os espanhóis, que resiste bravamente contra a dominação espanhola na Araucania. Vocês sabem que os araucanos deram
uma canseira nos espanhóis durante esses primeiros tempos da colonização. E o Lautaro é uma figura emblemática dessa resistência indígena contra os espanhóis. O Alonso de Ercília volta para a Espanha e escreve um poema épico exaltando a figura do Lautaro. O poema se chama La Araucana. Vejam depois, leiam alguns trechos do poema que vocês vão gostar. Bom, o Lautaro se torna então um símbolo de resistência. E já na Inglaterra, um venezuelano chamado Francisco Miranda, daqui a pouco eu vou falar dele, Francisco Miranda, que luta, que articula, que se movimenta para favorecer os movimentos de independência na América do Sul, especialmente no vice-reino de Nova Granada. Depois o Bolívar vai ter contato com ele. O Francisco Miranda também tinha na Inglaterra uma loja maçônica chamada Lautaro. Muito bem. José define uma direção, define um esforço, uma decisão, uma resolução de lutar pela emancipação do vice-reino do Rio da Prata. E organiza um exército patriótico. E esse exército patriótico tem a sua primeira vitória exemplar, simbólica, sobre soldados leais à Espanha, na região de Córdoba. E essa batalha, chamada de Batalha de San Lourenço, é o momento em que San Martín se consagra como uma importante liderança militar do movimento pela emancipação do vice-reino do Prata. Essa batalha acontece precisamente dia 2 de fevereiro de 1813, só me corrigindo aqui, que eu tinha ficado na dúvida, não é em Córdoba, é na província de Santa Fé, na Argentina, em que se localiza a Batalha de San Lourenço, que consagra essa liderança militar do San Martín, quando ele, com um exército menor do que o exército lealista, vence o exército leal à Espanha e, a partir daí, realmente conquista apoio, conquista, enfim, suporte a esse projeto de emancipar o vice-reino do Rio da Prata. E, a partir daí, San Martín vai organizar um quartel-general perto de Mendoza, portanto, já nos Andes, já a caminho do Chile, não é? A Argentina, quando você cruza os Andes, você desce em direção ao Chile, e é em Mendoza que San Martín se estabelece para compor um exército independentista realmente poderoso. E durante essa longa permanência em Mendoza, que se estende até o ano de 1817, durante essa permanência, as figuras importantes da junta de governo em Buenos Aires, da junta patriótica em Buenos Aires, que já não é o Saavedra, mas lá pelas tantas existe uma figura importante que é o Pueyrredón, para quem já foi a Buenos Aires. Todos esses nomes são familiares, porque eles estão em toda parte, eles são nomes de ruas, de avenidas, de estações de metrô. O Pueyrredón é a figura que, em Buenos Aires, na loja patriótica, ajuda a enviar subsídios e homens para o quartel-general do San Martín. E é dessa forma que San Martín vai reunindo milhares de soldados, dentre os quais uma parte importante de escravos que eram recrutados com a promessa de receberem alforria. Então, havia escravidão no vice-reino do Prata e esses escravos são recrutados para lutar ao lado do exército revolucionário. O plano de San Martín era o de chegar ao Chile, porque ele acreditava que somente uma guerra pela independência que conseguisse atingir toda a América do Sul poderia realmente ser bem sucedida.
Enquanto houvesse na América do Sul bastiões realistas, enquanto houvesse redutos leais à Espanha, a causa da independência estaria ameaçada. E era preciso, portanto, expandir, era preciso, portanto, exportar esse movimento pela emancipação e generalizá-lo. Então, ele tem em vista a travessia para o Chile e a libertação do Chile. Para isso, ele precisava atravessar os Andes. E ele negocia com as populações indígenas a ajuda para atravessar os Andes. É muito interessante porque essa questão dos caminhos, das trilhas, dos atalhos e da travessia dos Andes, que é uma tarefa difícil, um grande desafio, dependia muitas vezes desses guias locais que conhecessem o melhor percurso. E San Martín, então, organiza parlamentos, que era o nome que se dava a essas reuniões políticas com as lideranças indígenas, para discutir esse apoio. Ele negocia, por exemplo, com os araucanos que estavam na Araucania, sobretudo a oeste dos Andes, mas os araucanos que começaram a migrar para o lado leste dos Andes, sobretudo ao longo do século XIX. E para negociar com os araucanos, era importante que se falasse araucano também. Alguns araucanos, claro, falavam espanhol, mas não necessariamente isso acontecia. E para essa comunicação, San Martín conta com o apoio de uma liderança chilena importante, Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins tem uma trajetória também fascinante, porque ele era descendente de irlandeses, o seu pai era um funcionário da administração espanhola na América já há algum tempo, e ele havia estudado em um colégio no Chile, reservado aos filhos dos nobres indígenas. Foi muito comum no período colonial que houvesse colégios espanhóis e, claro que administrados, geridos por ordens religiosas, por variadas ordens católicas, e esse colégio de los naturales, que existia no Chile, era reservado aos filhos da nobreza indígena da Araucania. E Bernardo O'Higgins é enviado para esse colégio e lá convive com índios araucanos e aprende também o seu idioma mapuche. Então, é muito interessante porque, dominando o mapuche e dominando essa relação, o Bernardo O'Higgins serve de interlocutor com os araucanos nessa tentativa de angariar o seu apoio à causa da independência. A despeito disso, os araucanos não apoiam San Martín, porque eles haviam selado tratados de paz com a Espanha no século XVIII e temiam que esses tratados fossem desrespeitados por um novo governo, por uma nova ordem. Então, os araucanos se recusam a apoiar o exército revolucionário e San Martín acaba contando com o apoio de uma outra etnia, dos índios Pehuenche, e os índios Pehuenche, então, são aqueles que vão conduzir o exército de San Martín através dos Andes no início do ano de 1817, em um feito que é conhecido e celebrado, sobretudo pela historiografia nacionalista, que é o chamado Paso de los Andes. O Paso de los Andes é essa passagem de San Martín no início do ano de 1817, rumo ao Chile. No Chile, para fazer um comentário aqui muito abreviado, né? Não preciso me controlar para não estender demais nessa narrativa toda. No Chile, havia acontecido uma tentativa
de uma junta de governo proclamar a independência e estabelecer um governo com um viés político mais radical. O mais radical nesse momento quer dizer republicano, russoniano, e essa junta de governo havia enfrentado resistência e havia sido dissolvida. E Bernardo O'Higgins fazia parte dela. É por isso que Bernardo O'Higgins, assim como outros 3 irmãos que foram figuras centrais no processo de emancipação do Chile, os chamados irmãos Carrera, saem do Chile e vão ao encontro de San Martín em Mendoza. Mas os irmãos Carrera depois saem por conta própria para tentar, enfim, um caminho para a emancipação do Chile e acabam sendo todos presos e fuzilados. E quem, de fato, se alia a San Martín e luta ao lado dele é Bernardo O'Higgins. Uma vez no Chile, esse Bernardo O'Higgins, que falava Mapuche, esse Bernardo O'Higgins, que estava já trabalhando ao lado de San Martín em Mendoza, nesse quartel-general, participa do Passo de los Andes e, a partir daí, 2 grandes batalhas pela emancipação do Chile vão se realizar. A primeira, a Batalha de Chacabuco, e a segunda, a Batalha de Maipú. Na Batalha de Maipú, Bernardo O'Higgins não participa porque havia sido ferido na Batalha de Chacabuco e é San Martín quem consolida a emancipação do Chile através da Batalha de Maipú. Uma vez consolidando a Batalha de Maipú, San Martín deixa Bernardo O'Higgins no poder e organiza um exército que fosse pelo Pacífico, navegando até a costa do Peru e que entrasse no Peru para lutar pela libertação do Peru. Tá? Então, vou parar por aqui esse capítulozinho do San Martín tendo emancipado o Chile, deixa as coisas em mãos do Bernardo O'Higgins e se reorganiza do ponto de vista militar para entrar no Peru e emancipar o Peru. Volto um pouco ao Vice-Reino do Prata para contar rapidamente o que aconteceu com províncias que integravam o Vice-Reino do Prata. Também, resumidamente, a primeira delas, o Paraguai. Buenos Aires tinha, na medida em que Buenos Aires escolhe esse caminho da emancipação, organiza exércitos e também escolhe estender esse projeto emancipatório para regiões circunvizinhas, Buenos Aires tem uma clara expectativa de centralizar o poder e de centralizar o poder na nova ordem. E a expectativa era de que o vice-reino do Rio da Prata mantivesse os seus contornos na ordem emancipada, sendo Buenos Aires o seu centro e a sua capital. E é assim que um general argentino chamado Manuel Belgrano é enviado para o Paraguai com a expectativa de emancipar o Paraguai e, ao mesmo tempo, de incorporar o Paraguai à Argentina. A Argentina que nessa época não se chamava Argentina, mas que até a década de 1850 foi chamada de Províncias Unidas do Rio da Prata. É esse o nome que ela vai adquirindo, é esse o nome que o Pueyrredón vai introduzir, vai defender no Congresso Constituinte que se forma no ano de 1816 e que vai promulgar uma primeira Constituição argentina no ano de 1819, ou seja, uma Constituição que era fruto dessa junta de governo de Buenos Aires, que era fruto dessa aliança com o San Martín, que era fruto desse centralismo de Buenos Aires. Então, as Províncias Unidas do Rio da Prata tinham essa expectativa de abraçar as paragens do antigo vice-reino do Rio da Prata. E é dessa forma, então, que um exército liderado pelo Belgrano é enviado ao Paraguai. O Paraguai, entretanto, reage se fechando, proclamando rapidamente a sua independência e se blindando
contra qualquer pretensão argentina de controlá-lo. Quem vai fazer isso é uma liderança fundamental no Paraguai que se torna presidente, que se torna ditador, que assume o título de um ditador supremo e que governa o Paraguai até o ano da sua morte, Gaspar Rodrigues de Francia. Gaspar Rodrigues de Francia, que vocês bem conhecem por toda a discussão que nós costumamos fazer aqui no Brasil em torno da Guerra do Paraguai. Ele se torna ditador supremo do Paraguai, ele se torna depois ditador perpétuo do Paraguai e ele se mantém no poder até o ano de 1840. A independência do Paraguai perante a Espanha e também perante a Argentina acontece no ano de 1811, ou seja, mal se organizavam essas juntas de governo, essas juntas patrióticas, o Paraguai já define o seu caminho, selando a sua ruptura com a Espanha e selando a sua ruptura com a Argentina. Então o Belgrano é rechaçado e o Francia consegue impor uma ordem bastante fechada no Paraguai, que tem como centro esse regime ditatorial, uma relação bastante opressiva com os índios paraguaios, com a mão de obra indígena, um país que mantém a escravidão também nessas primeiras décadas de vida pós-independente e que tem toda uma maneira de se comportar que é de bloquear a circulação de informações, a circulação de notícias. Alguns homens importantes que passaram pelo Paraguai nesse período levaram anos para conseguir sair de lá ou jamais saíram de lá, como é o caso do Artigas, o líder da independência do Uruguai, que eu já vou comentar, que se exila no Paraguai e que passa o resto dos seus tempos lá. Então, toda uma coisa de fechar, de não se saber, de um trânsito difícil, e o Gaspar Rodrigues de Francia vai manter esse regime durante toda a sua vida, sendo ele o governante com poderes bastante centralizados, né? Então, o Paraguai tem um curso político singular se comparado a outros estados da América Latina desse período, que, pelo contrário, tem a grande dificuldade de centralizar o poder, né? São governos, elites que disputam o poder, são governos que se sucedem e que enfrentam a dificuldade para centralizar o poder. Isso logo acontece no Paraguai. Muito bem, ao mesmo tempo em que o Belgrano tenta essa incorporação fracassada do Paraguai, as relações com o Uruguai são muito complicadas e tortuosas. Eu não vou contar aqui todas as idas e vindas do que acontece no Uruguai, mas a verdade é que existe uma disposição da Espanha em manter o controle sobre a banda oriental, a chamada banda oriental, que era o Uruguai. Surge uma liderança local, que é este homem, José Gervásio Artigas. O Artigas também é uma figura saborosíssima desse contexto das independências, porque o Artigas era filho de fazendeiros, mas um homem que vivia entre os peões, entre os vaqueiros. Um homem que vivia entre esses setores populares rurais do campo, que circulam, que têm uma vida simples, que têm uma vida materialmente bastante rude, e o Artigas representa esses grupos, e quando ele chega ao poder e tem a oportunidade de legislar, as suas decisões, os seus regulamentos têm também um caráter social. Existe uma preocupação, por exemplo, com a terra e com a distribuição da terra. E isso faz com que o Artigas seja também objeto de todo um debate historiográfico, onde parte dos autores
reconhecem nele realmente uma liderança que almejava um projeto radical, um projeto de cunho social, que foi exceção nos movimentos de independência na América Espanhola. E outros autores que vão relativizar essa perspectiva, mostrando que se há algumas preocupações de cunho social nos projetos do Artigas, elas não eram assim tão radicais, elas não eram assim tão definitivas. E essa discussão é uma discussão interessante de nós realizarmos. Eu sugiro para quem se interessar, para começar esse trabalho, ler as resoluções do Artigas, que estão também reunidas nessa coletânea organizada pelo José Luis Romero. Tá? Então, são momentos em que o Artigas vai organizar a nova ordem e que ele se pronuncia através de decretos, através de regulamentos, mostrando, sinalizando que tipo de Uruguai ele imaginava. Fato é que o Artigas foi traído pela Argentina e a Argentina assinou um tratado com Portugal para entregar a Banda Oriental a Portugal. E com isso a Argentina se livraria de mais uma frente de batalha, né? Os argentinos estavam em várias frentes nesse momento. A questão no Uruguai, por razões que eu não vou detalhar agora, estava também bastante empolvorosa, e essa assinatura de um tratado com Portugal visava selar uma frente a menos em que a situação para os argentinos não representaria mais um desafio, mais uma demanda. E é nesse contexto que o Artigas se retira com cerca de 4.000 civis do território uruguaio e caminha pelo litoral dos grandes rios na Argentina. Há províncias argentinas que são chamadas de litoral, não por serem litoral do mar, mas por serem litoral de grandes rios. E nesse êxodo, esse é o nome que se dá a esse movimento, nesse êxodo o Artigas se retira para mostrar a sua resistência a um acordo que havia sido feito quando ele, na verdade, estava contando com o apoio de Buenos Aires, né? Trabalhando junto com Buenos Aires. E ele depois retorna ao Uruguai após esse êxodo. Ele havia demonstrado força com essa retirada, com milhares de pessoas o acompanhando, e depois ele retorna ao Uruguai, consegue se colocar como a grande liderança do Uruguai por um curto período e, novamente, os portugueses tomam conta da situação e o Uruguai é anexado à América Portuguesa. Tá? Então, o desfecho da história da emancipação do Uruguai, que é cheio de figuras, de pressões, porque o Uruguai se encontrava, em última instância, sob pressão da Espanha, sob pressão de Portugal e sob pressão da Argentina. Então, era preciso se mover em meio a todas essas fontes de pressão, e a figura que consegue encaminhar melhor isso é a figura do Artigas por algum tempo, mas depois ele sucumbe, se exila no Paraguai e a chamada Banda Oriental volta a ser a província cisplatina incorporada à América Portuguesa. Portanto, ela também não fica com a Argentina, e quem vai redefinir isso de alguma forma é a Guerra da Cisplatina. O Uruguai é independente, mas ele daí também se afasta do Brasil, né? Se afasta da América Portuguesa.